Nos tempos esquecidos, sob o véu da moralidade aparente, pulsava um núcleo de desejos e transgressões. Havia um reino onde os prazeres se misturavam com o pecado. As risadas ecoavam pelo tempo. O lugar onde as regras convencionais da sociedade eram deixadas à porta, dando lugar a um jogo de mistério e indulgência. Olá, viajantes da história! Adentraremos nas profundezas dos recônditos mais intrigantes da Idade Média. Vamos conhecer um pouco sobre os bordéis lá na Idade Média. O que será que se esconde por trás das cortinas do passado? Antes, já deixe o seu super like e, sem mais demora, vamos ao vídeo. O surgimento dos bordéis. No estalar da aurora da Idade Média, em meio às ruelas sinuosas e becos sombrios das cidades que começavam a pulsar com vida própria, emergiu um comércio que servia tanto como refúgio quanto como rebelião contra as normas sociais estabelecidas. Os bordéis, conhecidos por muitos nomes nas diversas línguas europeias, encontraram um nicho nas sociedades medievais, atendendo a uma demanda que nunca ousou pronunciar seu nome em voz alta. O cenário em países como Espanha e França foi particularmente propício para o florescimento destes estabelecimentos. Em Paris, as ruelas de desejos clandestinos cresciam ao redor do famoso Bordel de la Reine, onde as chamas da luxúria ardiam brilhantes, longe dos olhos condenatórios da igreja. Os bordéis eram inicialmente tolerados e, em alguns lugares, até regulamentados, como uma válvula de escape necessária, uma concessão à natureza humana. A expansão destes lugares de deleite não conheceu fronteiras, cruzando mares e montanhas. Cada país, cada cidade tinha sua própria maneira de lidar com a existência destes estabelecimentos, com leis que variavam de tolerância à proibição. Contrariando as visões modernas de anarquia e decadência, os bordéis da Idade Média eram estabelecimentos bem organizados, com hierarquias e regras claramente definidas. A supervisão municipal muitas vezes garantia que certas normas fossem mantidas, não apenas para proteger os clientes, mas também as suas trabalhadoras. No epicentro desta organização estavam as madames ou proprietárias, figuras muitas vezes astutas e duronas que administravam os bordéis com mão de ferro enluvada. Sob sua vigilância, os bordéis funcionavam com eficiência, cada pessoa conhecedora de seu papel e lugar. A proteção e o respeito mútuo entre as trabalhadoras era encorajado, formando uma espécie de comunidade fechada em um mundo que era, de outra forma, cruel e desprovido de compaixão para com elas. Ao cair da noite, as portas dos bordéis se abriam para uma variedade de personagens, cada um trazendo consigo suas próprias histórias, desejos e demônios. Os clientes não eram apenas homens de classes baixas, mas também nobres, mercadores ricos e, ocasionalmente, clérigos desobedientes. Este era um mundo onde as máscaras sociais podiam ser deixadas de lado e as verdadeiras faces, por mais desagradáveis ou tristes que fossem, podiam ser mostradas sob a luz tênue das velas. Os encontros nestes lugares noturnos eram reflexo das complexas estruturas sociais e das tensões existentes fora de suas paredes. As interações entre clientes e trabalhadores variavam de mera satisfação carnal a genuínas conexões humanas que desafiavam as convenções sociais da época. A igreja, a moralidade e as doenças. No coração pulsante dos bordéis medievais estavam as mulheres, aquelas cujas vidas estavam entrelaçadas com a reputação e o funcionamento destes estabelecimentos. As mulheres que trabalhavam nos bordéis enfrentavam uma existência dicotômica, enquanto sofriam a marginalização da sociedade e a estigmatização pela igreja. Também encontravam nas casas de tolerância uma forma de independência econômica que era, de outro modo, difícil de alcançar naquela época. Algumas destas mulheres eram viúvas ou órfãs, buscando sustento em um mundo que oferecia poucas oportunidades para o sexo feminino. Outras eram atraídas pela relativa segurança e camaradagem que encontravam em seus pares nos bordéis, uma fuga das incertezas e perigos do mundo exterior.
A hierarquia dentro dos bordéis oferecia uma estrutura que, por mais imperfeita que fosse, proporcionava algum sentido de ordem e, ocasionalmente, ascensão social para aquelas que conseguiam se estabelecer como favoritas ou ganhar a confiança das proprietárias. A complexa relação entre a igreja, a moralidade dominante e os bordéis desdobrava-se como um intrincado tecido de condenação e tolerância. Embora os ensinamentos religiosos proclamassem a castidade e condenassem a lascívia, a realidade pragmática do desejo humano muitas vezes levava a uma coexistência desconfortável entre os bordéis e as autoridades eclesiásticas. Em algumas cidades, a administração eclesiástica via os bordéis como um mal necessário, um meio de conter desejos que poderiam, de outra forma, levar a transgressões mais graves. A tentativa de equilibrar a doutrina religiosa com a necessidade social criava uma tensão palpável que permeava a vida urbana medieval. A luxúria e o desejo, embora cativantes, carregavam consigo uma sombra sinistra de doença e morte. Na Idade Média, a compreensão e o tratamento de doenças sexualmente transmissíveis eram primitivos, e os bordéis muitas vezes se tornavam focos de infecção. A sífilis e outras aflições semelhantes eram males frequentes que assolavam tanto as trabalhadoras quanto os clientes, uma ameaça invisível que pouco discriminava entre os nobres e os plebeus. A ignorância médica da época apenas exacerbava o problema e muitas vidas eram cortadas prematuramente, seus últimos dias passados em agonia. O destino cruel que muitas vezes aguardava aqueles que buscavam prazer nas sombras servia como um sombrio lembrete da mortalidade humana, uma dura realidade que pairava sobre as câmaras de prazer como uma névoa sombria. As leis e a legislação. Os bordéis na Idade Média navegavam em um mar complexo de legislações que se alteravam conforme a maré das normas culturais e religiosas. Em algumas regiões eram regulamentadas e taxados com leis que tentavam manter a ordem e garantir a segurança tanto das trabalhadoras quanto dos clientes. Em outros lugares eram proibidos, embora essa proibição muitas vezes fosse ignorada ou contornada. A aplicação da lei era um espetáculo de muitas faces, com as autoridades locais exercendo variados graus de vigilância. O pagamento de subornos e a corrupção eram práticas comuns, permitindo que os bordéis operassem nas sombras da legalidade. Os registros históricos de muitas cidades europeias mostram uma tentativa de manter uma rédea nos bordéis, regulamentando os horários de funcionamento, as condições sanitárias e até mesmo as tarifas que poderiam ser cobradas. Em meio às sombras lançadas pela moralidade da época, os bordéis eram espaços onde diferentes estratos da sociedade se encontravam e interagiam. A luz tênue das velas iluminava rostos marcados pela dureza da vida medieval, revelando histórias de desespero, desejo e às vezes uma pitada de esperança. Era nos bordéis que a rigidez das classes sociais se dissolvia momentaneamente, dando lugar a interações que, embora enraizadas nas transações comerciais, permitiam uma visão mais humana das complexidades da existência humana. A humanidade comum emergia das sombras, desafiando as duras realidades da vida medieval. Com o passar dos séculos, a opinião pública e as leis em relação aos bordéis começaram a mudar. Os ventos da reforma e as mudanças nas atitudes sociais trouxeram uma onda de repressão. O status legal dos bordéis tornou-se cada vez mais precário, e muitos foram fechados ou empurrados ainda mais para as sombras. A chegada de doenças devastadoras como a sífilis, juntamente com uma melhor compreensão da transmissão de doenças, fez com que muitos começassem a ver os bordéis como centros de contágio. As campanhas pela moralidade e pela saúde pública ganharam força, desafiando a existência de bordéis, embora não conseguissem erradicar completamente a demanda de tais serviços. Os bordéis na Idade Média deixaram um legado ambíguo, um testemunho da complexidade da natureza humana e das sociedades em que vivemos. Eles foram espaços de exploração e escárnio e também aceitação, de prazer e de dor. Ainda hoje o debate sobre a regulação do trabalho amoroso e íntimo e a existência dos bordéis continua como ecos do passado, ressoando nos argumentos apresentados de todos os lados. A história dos bordéis medievais serve como um espelho, refletindo as contínuas lutas sociais em torno de questões de moralidade, autonomia e desejo humano. E a jornada através das brumas do tempo nos revela que, cada fragmento do passado, há uma história à espera de ser descoberta.
uma lição a ser aprendida. A realidade dos bordéis medievais nos mostra a eterna dança entre o desejo e a moral, entre o humano e o divino. E o que você achou do vídeo? Deixa nos comentários. E calma, hein? Ainda não acabou. Selecionamos um vídeo surpresa para você e espero que você goste. Prepare-se, porque ele já vai começar. Se você acha que a vida de um bobo da corte na Idade Média era só fazer as pessoas rirem, você está muito enganado. Eles também tinham um grande papel na vida diária da nobreza e de todo o reino. Eles desempenhavam um papel de conselheiro de confiança, participavam de tarefas domésticas e até seguiam seus mestres para as batalhas. Eles também eram encarregados de darem as piores notícias aos seus nobres governantes. E hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a vida dos bobos da corte na Idade Média. Antes, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscreve no canal e agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Altamente educados e inteligentes, os bobos da corte conseguiam entreter seu mestre por qualquer método necessário, desde contar histórias e piadas, até malabarismo com objetos perigosos e fazer música por meio de flatos. Estes artistas cômicos eram uma grande fonte de diversão e, como membros da comitiva real, tinham uma influência política significativa, aconselhando seu mestre em todos os assuntos referentes ao reino. Uma característica muito procurada para ser um bobo de um rei era a capacidade de fazer música com seus peidos. Um bobo da corte bastante conhecido por suas habilidades nada convencionais foi Roland, o fazendeiro. Ele era bastante conhecido na corte inglesa do rei Henrique II no século XII. Todos os anos, no dia de Natal, a performance de Roland terminava com um salto, um apito e um peido, todos simultaneamente. Por seus trabalhos na corte e reconhecimento profissional, ele recebeu uma mansão em Suffolk e 30 acres de terra. Não havia nada de tolo em ser bobo de um rei nos tempos medievais. Na verdade, muitas vezes era considerado uma profissão respeitada. O bobo da corte não costumava ficar por perto com a clássica fantasia de bobo. Na maioria dos dias, eles usavam roupas normais semelhantes à de um nobre. Ao contrário da crença popular, um bobo profissional, na grande maioria, era inteligente e bem educado. Durante a Idade Média, reis e rainhas tinham uma amizade muito forte com seus bobos da corte. Como resultado, eles ocupavam uma posição de respeito e reconhecimento dentro do reino. Nos tempos medievais, simplesmente ninguém tirava sarro do rei ou rainha e se esperava viver depois disso. Ao menos que você fosse o bobo da corte. A maioria dos governantes encontravam humor na zombaria de seus bobos, e não era apenas o mestre que era suscetível a isso. O bobo do rei tinha o poder de zombar abertamente de qualquer nobre como ele quisesse, apontando quaisquer deficiências reais ou inventadas. Um dos muitos papéis do bobo no campo de batalha era contar piadas às custas do inimigo e zombar. Esse esforço era muito importante para levantar os espíritos e moral de suas próprias tropas. Eles eram frequentemente encontrados andando a pé ou cavalgando na frente das tropas. Isso permitia que o exército opositor ouvisse o bobo da corte ridicularizando-os. Essa provocação era uma isca para aqueles com os temperamentos mais quentes, a fim de deixá-los com raiva e perder a concentração. O papel do palhaço do campo de batalha na guerra psicológica começava na noite anterior à batalha. Atuavam como um artista em tempo de guerra, cantando músicas, contando piadas, histórias, malabarismo e dançando para assim acalmar os soldados em batalha iminente. Os bobos da corte faziam mais no campo de batalha do que apenas dar conselhos e contar piadas. Eles também eram mensageiros do exército opositor e entregavam exigências ao inimigo, como os termos de rendição ou as condições para a libertação de reféns. De onde vieram os bobos da corte? Como alguém começava a trabalhar como bobo do rei?
São perguntas que sempre fazemos. Na verdade, eles vieram de vários lugares e diversas origens, de estudantes não conformistas a monges excomungados. Eles também podiam ser selecionados entre servos existentes. Geralmente eram feios, mas inteligentes e muito espirituosos. Não era comum para um rei escolher um monge para se tornar seu bobo da corte, já que os monges geralmente eram mais educados do que os servos, mas em último caso, até eles serviam. Ao contrário de um bobo da corte profissional, um bobo amador quase sempre ostentava uma fantasia clássica. O traje clássico do bobo da corte consistia em um capuz com múltiplas orelhas e túnicas multicoloridas, e eles amarravam sinos em seus sapatos e parte de suas roupas. Não pertencentes a uma corte real, esses bobos amadores viajavam para se apresentar em vários locais, como feiras, festivais e nos feriados. Eles também dançavam pelas ruas, se apresentando em palcos armados. Banquetes luxuosos e festas de reis e rainhas não eram todos os dias. Com isso, os bobos da corte só atuavam ocasionalmente. Então, qual era o papel de um bobo da corte na ausência dessas festas? Todos, exceto os bobos mais famosos, simplesmente se concentravam em tarefas domésticas, como cuidar dos cães de caça, negociadores e compradores de alimentos para a família real, seus servos e exércitos. Não havia liberdade de expressão na Idade Média, a menos que você fosse um respeitado bobo da corte. Falar erroneamente com o nobre ou rei era arrumar sérios problemas, mas os bobos da corte recebiam privilégios especiais que muitos não tinham. Como eles tinham pouco medo de represálias, falavam livremente, ganhando a confiança de seu mestre, dando-lhe uma avaliação honesta de suas ações e decisões. Na Europa medieval, a Igreja Católica tinha um nível de poder e influência muito grande sobre a população. Hoje é quase inconcebível. Na verdade, esse poder resultou de uma série de fatores, incluindo persuasão, corrupção e coerção. Acima de tudo, a Igreja medieval estabeleceu o grande medo ao inferno. Sim, foi a Igreja medieval que criou algo tão assustador para deixar a população amedrontada e, com isso, mais obediente. E no vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre essa história. Hoje em dia, quando as pessoas ouvem o termo Boca do Inferno, é mais provável que pensem em um episódio de Sobrenatural ou Diários de um Vampiro. Os visitantes modernos de igrejas medievais provavelmente consideram assustadoras as imagens esculpidas nas entradas das igrejas como forma de arte ou ornamentação. Como a grande maioria da população na era medieval era supersticiosa e sem educação, a imagem da Boca do Inferno era nada menos que aterrorizante. A Boca do Inferno era descrita como uma besta feroz devorando pecadores durante o último julgamento. Essa era a primeira coisa que os paroquianos viriam em seu caminho antes de ir para o Santuário Celestial. Uma mensagem direta que fazia a população obedecer à igreja, ou isso aconteceria com todas elas. Podemos dizer que a igreja naquele tempo era muito sutil, para não dizer ao contrário. O purgatório na religião católica é um estado intermediário que vem logo após a morte, onde as pessoas podem expiar os seus pecados antes de seguirem para o céu. Na época medieval, os frequentadores da igreja ficavam bastante preocupados com quanto tempo eles poderiam passar por lá. Felizmente, naquela época, havia várias maneiras de garantir que sua passagem no purgatório fosse desviada e que não perdesse tempo na sua ida para o céu. Para isso, eles precisavam fazer uma doação em dinheiro ou bens à igreja. Além disso, prestavam serviços regularmente ou até mesmo compravam certificado que lhes garantia uma liberação antecipada.
Mas para aqueles que tinham certeza que iriam para o purgatório, havia apenas uma maneira infalível de sair de lá: doar um de seus filhos para a igreja. Pois é, nos tempos antigos, algumas religiões exigiam sacrifício humano para fazer as pazes com seus deuses. Mas a igreja medieval tinha um uso mais pragmático para essas crianças, ou seja, restabelecer seus próprios números. O clero devia ser celibatário, então novos padres, freiras e monges eram recrutados da população em geral. Embora esses novos recrutas não precisassem ser crianças, a igreja os preferia, porque eles eram mais fáceis de moldar e manipular conforme os seus costumes. E as famílias não sentiam saudades dos seus filhos? Certamente, mas em uma época de pobreza e muitas bocas para alimentar, elas não tinham muitas opções e era comum ceder um de seus filhos para a igreja. Para as crianças, serem criadas pela igreja significaria comer melhor, ficar mais limpa e receber uma boa educação. Já para os pais, significava economizar dinheiro e recursos que poderiam ser gastos com o resto da família. Ser criado pela igreja naquela época não significava só ter a barriga cheia. Na realidade, as crianças eram vítimas de todos os tipos de abusos, e o novo lar poderia ser muito sombrio. Para a maioria dos observadores modernos, ver uma estátua chorando seria puro ceticismo. Alguns diriam que a peça foi adulterada para enganar e tirar algum proveito dos mais sensíveis à religião. Ainda hoje ouvimos muitos relatos parecidos e pessoas testemunhando esses fenômenos. Porém, o fato de uma estátua chorar sangue pode fazer alguém suspeitar que algo enferrujado esteja vazando, ou até mesmo a pintura derretendo por conta do calor, por exemplo. Já na Idade Média, acreditavam que essas lágrimas eram uma espécie de sinal enviado pelo próprio Cristo ou outra figura celestial. Então você já consegue imaginar quão supersticiosa era a população medieval? Simplesmente eles aceitavam praticamente tudo que a igreja dizia. E de fato, estátuas chorando e sangrando, segundo a igreja, eram presságios poderosos de eventos ruins que estavam por vir. Uma interpretação bastante útil para uma igreja que buscava a obediência contínua. Se você pensa que não tinha jeito de se livrar dos pecados terríveis que tivesse cometido na época medieval, você está muito enganado. Se você possuísse dinheiro suficiente, nada seria imperdoável, principalmente se pudesse comprar o perdão antecipadamente por algo que você ainda não tinha feito. Planejou roubar ou matar alguém? Sem problemas, apenas pague por seu pecado antecipado e está tudo perdoado. Foi uma ótima ideia da igreja para quem podia comprar, e isso fez com que a igreja enchesse ainda mais os seus cofres de dinheiro e acumulasse grandes fortunas. Então, para a vida após a morte, era só comprar sua passagem para o céu sem escalas e estava tudo resolvido. Outra forma encontrada pela igreja para ganhar dinheiro foi vender a saída para fora do purgatório. Ou melhor, você poderia comprar não só uma saída para você, mas para todos os seus entes queridos já falecidos. Isso mesmo! Preocupados com seus pais ou avós mortos que tiveram sua entrada negada para o céu, ou que ainda estivessem presos no purgatório? Sem problemas, a igreja tem a solução. Compre o cartão do perdão. Pelo preço certo, a igreja literalmente emitia um certificado físico e real para você. Assim você teria uma garantia em mãos que o seu ente querido estava a caminho do céu. As já mencionadas esculturas da boca do inferno que pairavam sobre as portas da igreja, hoje parecem mais desenhos de humor sarcástico, mas na Idade Média eram utilizadas para deixar os fiéis extremamente assustados. Uma vez dentro da igreja, os paroquianos eram saudados com imagens do fim do mundo, juízo final e pinturas celestiais onde retratava fiéis obedientes regozijando-se com Deus no céu.
Já outras pinturas mostravam os pecadores fervendo em um lago de fogo, estátuas de santos sendo torturados e diversos tipos de imagens de pecadores sendo punidos no inferno. A igreja contratava os maiores artistas da época para criar essas obras, e esses tinham imaginações vívidas e aterrorizantes. Para a igreja medieval, a necessidade de manter o controle, poder e influência era rivalizado apenas pelo impulso para ganhar dinheiro. Os oficiais da igreja em todos os níveis eram incumbidos com a venda de certificados de purgatório. Também divulgavam que trabalhar para a igreja garantia posição social e reservava um lugar especial no céu. Essa ganância por dinheiro era tão grande que paroquianos eram constantemente avisados de que a renda que sobrasse deveria ser doada diretamente à igreja. Das doações que a igreja recebia, a mais comum era sobra de dinheiro ou ganho de animais como vaca, cavalos, cabras, galinhas. Naquela época, qualquer animal era usado em troca ou venda. As famílias mais ricas eram pressionadas a fazer doações mais gananciosas. Na verdade, quer dizer, mais generosas, como doar bancos de igreja, magníficas janelas de vitrais, castiçais de ouro ou prata, toalhas de linho ou até mesmo terrenos. Quem nunca imaginou como seria o inferno? Como seríamos castigados por nossos pecados? Bem, Dante Alighieri a descreveu com uma riqueza de detalhes tão grande que é capaz de aterrorizar até os mais incrédulos. A Divina Comédia, que na verdade não tem nada de divina, é com certeza um dos maiores poemas já escritos, não só por conter em sua estrutura 100 cantos e 14.233 versos, mas por ter sido fonte de inspiração para grandes nomes da arte, resultando em dezenas de obras baseadas na viagem de Dante pelo inferno. Considerada uma das maiores obras da literatura ocidental, a Divina Comédia inspirou fortemente o artista que criou a Boca do Inferno. O inferno de Dante foi um dos recursos inestimáveis para assustar os fiéis e levá-los à total obediência, além de ter uma obra de arte inspirada nela, o famoso Mapa do Inferno. Era um mapa tão assustador do inferno, com várias divisões e etapas aterrorizantes de sofrimentos, onde um pecador desobediente à igreja passaria antes de sair para o céu. Ufa! Esse vídeo mais parece um filme de terror, mas não é. Qual dessas histórias macabras você já ouviu? Ou se quiser, deixa uma aqui nos comentários. Sinta-se à vontade para nos contar. E não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!